Programa Red Zone. Fala, galera do Red Zone! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão molhadinhos porque está chovendo? Ou vocês estão sequinhos porque estão nos aconchegos de seus lares? Hã? Tem muita gente procurando lar aí no mundo cloud e está encontrando outras coisas. Vou para a segurança da minha casa, vou para a cloud e tá caindo de cabeça, né, meu? Um dia, The House Steve Boom, a casa cai, né? A casa cai. E da semana passada para essa, nada mudou, a não ser que mais casas caíram, mais raios despencaram na cabeça de pessoas que já levaram mais de uma raiada na testa, né? Como é que é o cara lá o mago inglesinho? Thomas Green Morton, não. Thomas Green Morton era o brasileiro, que tinha um galo na testa. Caroço na testa. E falou que caiu raio na cabeça dele. Outra Harry Potter, né? Pois é, gente, mais uma semana, mais um programa e vamos em frente trazendo um monte de coisa legal para vocês. Mas antes de começar, Fernandão, eu tô aqui, Alexandre Melini, com essa cara de cínico para vocês. Valdir Soriano, tá assim, do lado, né? Do meu lado também está essa pessoa bonita, toda branquinha lá, com a Kutzlight é ótimo. Trazendo para vocês, eu aqui, Fernando Amati, mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, descontraída, instrutiva, sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Boa noite. Cara, instrutiva, né, cara? Às vezes eu fico assim, porra, cara, a gente se explica tanta coisa, chega, passam 2, 3 dias, acontece exatamente o que a gente acabou de ensinar. Vocês estão perdendo tempo, vocês têm que assistir mais a gente, divulguem. Né? Eu concordo, vê onde está acontecendo o problema, né? E manda o link do programa para os caras assistirem. É demais, cara. Tá? Estamos parecendo a boca do inferno mesmo, né? Que a gente abre a boca, o negócio acontece. Impressionante. Mas qual que é a frase da semana, Fernandão? Eu acho assim, começou o ano agora, entendeu? Estamos na primeira semana de fevereiro, mas assim, a gente tem que fazer alguma coisa para mudar, né? Para melhorar. Então, a partir de janeiro de 2023, decretamos uma nova norma corporativa. Todos os incidentes e suspeitas de incidentes serão atribuídos a outras pessoas ou empresas. Assim, a gente mantém um número estável, tá? Para a gente poder atingir a meta no final do ano. Porque é mais importante, não interessa. Comigo não foi. A culpa é sempre do outro, percebe? Cara, o cara fazer falcatruas para manter metas cara, sei lá, é mais triste que triste, né? Mas então... o cara olhar pro espelho e falar assim, cara assim, ó, eu sou bonito. É uma verdade corporativa. É, infelizmente, uma verdade corporativa. Fala que é feio, cara, e tenta ficar pelo menos um feio feliz. Né? Seja honesto, né? Mais vale uma verdade, como é que é? Uma verdade que te deixa triste do que uma, sei lá, mentira que vai te deixar feliz, né? Que depois se decepciona, né? É esse que é o problema. É isso que o povo não entende. Bom, deixando as mentiras de lado, as verdades ou dúvidas, vamos começar ao nosso mundo aqui. Bom, finalzinho do ano agora, a gente teve um problema na CPTM, dos trens. Teve uma invasão brava em São Paulo. Um pouquinho antes também teve um negócio da SP Trans. Começaram a surgir notícias da SP Trans. São Paulo anda agitado ultimamente, né? Teve Sabesp, teve o pessoal da Previdência da Prefeitura, depois SP Trans, CPTM.
povo tá. O Serpro teve umas conversas ano passado também, umas conversas assim que tá agitado São Paulo, né? Mas enfim, né? Agora o caso da SP Trans teve uma guinada aí nas investigações, umas coisas estranhas estão acontecendo. A investigação que foi feita, né? Começaram a ver que em dezembro fala que teve um monte de coisa que estava sendo especulada e tal, mas o negócio ficou mais esquisito. Eles estão dizendo que suspeitam, né? Esse é o melhor nome, suspeitam, que pessoas lá de dentro aprontaram alguma coisa. Por quê? Porque estava rolando uma licitação, aí de repente houve uma troca de mensagem e imediatamente a isso os problemas começaram a acontecer. Então aí vamos pensar, caramba, será mesmo que existe algum funcionário mal intencionado ou um cara que tem poder de decisão que poderia estar tendenciosamente criando situações estranhas para as Petrans? A gente fala com cuidado, porque quando a gente fala de transporte, vocês lembram o que aconteceu, né, com o problema? Começaram a falar de transporte e lixo em Campinas, morreu o Toninho, que era prefeito. Começaram em troca de frota de coletivos em Santo André, morreu o Celso Daniel. Diz que não, só que agora a gente está falando CPTM de trens. SP Trans também, de vários controles de trânsito de transporte de São Paulo. Então, assusta, né, Fernando? O que você acha disso aí? Cara, a notícia é sinistra porque eles falam o seguinte, tá? Primeiramente foi aquilo lá, foi o hacker. E daí o sistema hacker. Eles começaram a montar o quebra-cabeça e falou que aconteceu assim: existia uma empresa que prestava serviços de segurança para a SP Trans desde 2019. E acabou esse contrato e teve uma licitação nova. Porém, essa empresa ela perdeu. Significa, uma outra empresa vai começar a prestar serviços de segurança para a SP Trans. Por acaso, não mais do que por acaso, a hora que sai o resultado da licitação dizendo perdeu, um dos diretores da SP Trans recebe uma mensagem no celular do antigo dono do contrato dizendo existem, né, vulnerabilidades no seu sistema e você pode ser invadido a qualquer instante. E logo depois aparece na Dark Web o vazamento de 13 milhões de dados de usuários. Então, é no mínimo suspeito esse tipo de coisa. Eu acho que a hora que acontece, né, um problema desse daí, teve um vazamento. É o esquema do barata voa, né? Tá todo mundo dentro de uma sala, tá barata voando e fica todo mundo tentando matar barata. Agora que baixou a temperatura e os caras conseguiram respirar, começou a ligar os pontos, né? E agora tá sinistro isso daqui. É uma mudança, de novo, não é especulação nossa. A especulação foi, eu acho que quando saiu, falando exatamente de... Falar que era hacker em dezembro, quem mudou. Exatamente. Daí agora, baseado na investigação da polícia, são essas informações novas que estão acontecendo. Então, daí assim, quem é que você está chamando para tomar conta do galinheiro? É o lobo? É um negócio que a gente comenta faz muito aqui. Muito mesmo. Cara, e vou além, hein? Tá acontecendo os negócios mais estranhos ainda aqui, porque quando a gente fala SP Trans, né, ele cuida do bilhete único. Tudo bem, bilhete único. Tem lá o sistema, você abastece os cartãozinhos, né? Tem gente que não pega cartão, pega um negócio que vale por poucas vezes, tal, não sei o quê. Mas vocês conseguem perceber a quantidade de pontos de vendas que existe para isso? A quantidade de maneiras que você pode colocar em xeque as situações de controle de um sistema como esse? E aí vão ser mais cara de pau ainda, mais advogado do diabo. Quanto dinheiro envolve
um transporte público de uma cidade tão grande e complexa como São Paulo? Cara, o movimento é gigante, né? Porque assim, ó, vazou 13 milhões. Se a gente pensar, né, que, sei lá, o cara pegou, seja uma condução por semana, né, que a gente sabe que não é, 13 milhões, cara, é qualquer número multiplicado por 10 milhões é muita coisa. Que sejam centavos. Vários 6 zeros por aí, hein? Então é assim. E aí, vamos ser sinceros, o negócio está no meio da Polícia Civil, cara. A investigação virou caso de polícia brabo mesmo. Não tem hacker na parada, não. Tem outras coisas acontecendo aqui. Pode até ter, né? Mas assim, de cara, assustador, assustador. Vamos ficar de olho. Daqui a pouco aparece alguma coisa da CPTM também. Você vai ver. Mas então, é que na CPTM, nós vimos o grupo de ransomware que teve acesso aos dados, né? Os dados estão na página do grupo do ransomware. Porém, como é que esse ransomware chegou lá? É isso daí. Baseado na teoria da conspiração, foi o que a gente falou. Se o cozinheiro tiver muito triste, entendeu? O cozinheiro vai lá e dá um clique só e pronto, ajudou muita gente. Brabão. Vamos ver o que acontece. Aí qualquer coisa a gente traz mais informações para vocês. Essa foi estranha, porque mudou. Toda a história que estavam contando em dezembro, como é dezembro, que era nas Petrônias, que foi ataque hacker que tirou o sistema fora do ar, impossibilitando a compra de novos bilhetes. Não tem nada a ver. É outra parada aqui, né? Então vamos ver direitinho o que vai acontecer, a gente volta a falar. Bom, outra novidade bacana que aconteceu aqui essa semana, tá deixando todo mundo de cabelo em pé e muita gente curiosa, estudiosos futricando para cá o que pode acontecer, inclusive imaginando situações mais absurdas ainda, vamos falar assim, né? Então, o que está acontecendo? Apareceu um malware, o nome tá assim, tá? Mas tem mais coisa aqui, tenho certeza. Apareceu um malware, né? Apareceu um malware que bloqueia as compras por aproximação. Então, pô, você vai lá, tá lá no... Vou falar um exemplo mais simples do mundo. Você está indo para o trabalho, parou na padaria para tomar o seu pingado e o pãozinho na chapa, aí dá lá seus 10 cruzeiros, né? Vamos falar assim. Você vai encostar o seu cartão na maquininha para a maquininha ler os 10 cruzeiros e descontar da sua conta. Aí, de repente, fala assim, opa, estamos com problema no seu sinal, está um problema aqui na leitura do seu sinal. E você força a colocar uma senha, né, a senha, só que a maquininha tá bichada, ela tá mexida, adulterada. Aí que é pegada. Fala, velho. Vamos lá. Isso, cara. Nenhuma das notícias que eu li diversas, elas deixam claro o que está realmente acontecendo. E por isso que nós estamos aqui, porque a gente está aqui para elucidar vocês, tá? Acontece o seguinte, você tem dois tipos de sistema, vamos pensar assim. Você tem um que você pode pensar tipo caixa do supermercado, ou o que o Alexandre acabou de comentar, que é ao lado da padaria. Tem um computador que sai um cabo desse computador e liga numa maquininha. O que acontece? O vírus de computador que está atuando, ele está nesse computador. Tá? E daí esse computador, tá? Que está ligado no resto das coisas. Não é um vírus da máquina que é solta, o POS solto, né? O POS solto ele é um lollipop normalmente de mobile que faz a comunicação. Exatamente, a maquininha, né, chama POS, que é Point of Sale, né, o ponto de venda, né, a maquininha sozinha, existem problemas, existe como sabotar, mas é muito mais complicado. Então, o que está acontecendo? Chega alguém na padaria, que o Alexandre frequenta, tá? E o cara chega lá e fala, toda a equipe de manutenção, vim aqui porque o computador está lento, tá? Todo mundo acredita nessa, todo mundo, tá? Daí o que acontece? Ele chega no computador, ele põe só o pendrive mágico dele, plif, acabou.
Por quê? Porque ele começa a controlar aquela maquininha que está via cabo ligado no caixa registrador. Né? Então, para supermercado, isso aqui é problema para vários. E daí, qual é a sacada? A sacada é o seguinte: as transações por aproximação, mesmo existindo a possibilidade do cara pegar a maquininha, encostar no seu bolso e tirar uma quantidade ali, X, né? Ela é muito mais segura do que a outra, porque existe um número de transação para cada... existe um número único para cada transação que você faz. E como você não tem que colocar senha, né? Ela é muito mais simples. A hora que esse vírus de computador ele está atuando, ele fala, olha, não funcionou a aproximação, insira o cartão. E a hora que você insere o cartão e digita a senha, que nem o Alexandre falou, é a hora que eles coletam os seus dados. Cara, o programa, o vírus, chega a ser bizarro de interessante. Tentei... Não, mas é que né? tá. Mas deixa eu falar, velho. Mas é isso que é o ponto. Você falou essa daí do supermercado. Aí eu tava até olhando. Hoje eu tive conversando com... Calhou de um cara desses supermercados me ligar, né? Inclusive mandou um abraço para você, Vanderlei. Depois eu falo os detalhes. E eu falei, cara, e aí, tá rolando isso? Aí ele falou assim, cara, mesmo as máquinas que nós temos ligadas nos nossos terminais de venda, elas coletam da máquina apenas o valor final da compra e depois ela funciona totalmente fora dos nossos sistemas. Aí, cara, apareceu outros, você percebe, outros caminhos ainda aí. Eu falei, cara, tem muita conversa em cima disso daqui. E aí, quando eu comecei a procurar mais informação sobre esse assunto, você percebeu que tá, assim, malware, vírus, adulteração da máquina, adulteração da ancoragem, adulteração da troca de informação com o banco. Eu estou começando a achar muita especulação. Precisava ver isso acontecer, houve uma reclamação de fato, cara. Assim, vamos lá. A matéria original foi escrito pelos brasileiros da Kaspersky, tá? Eu conheço o pessoal, mas a matéria original foi escrita em inglês e está no blog da Kaspersky. E daí, a hora que a mídia começou a ler e traduzir, nós vamos ter um fenômeno que a gente já viu, que você vai ter um jornalista que, desculpem o jornalista, se acha especialista em tudo, né? Só porque ele fala inglês, e a hora que ele traduz, não liga as partes, né? Porque a tradução do Google, né, ou do cara, não é a tradução técnica que funciona, e daí é a hora que começa a dar toda a dor de cabeça. Eu vi em vários grupos outras pessoas ligadas à segurança da informação falando, meu Deus, a maquininha está infectada, e outros especialistas deixando bem claro, né? Vamos explicar o que está acontecendo. Isso é um vírus feito para computadores. E esses computadores estão ligados às maquininhas, tá? As maquininhas em si têm problemas? Podem ter. Ninguém está livre de problema. Mas é outra coisa. E a hora que começaram a publicar as matérias, né? Colocaram tudo dentro do mesmo bolo, né? De novo, o caos está, o vulcão, cuidado, o alinhamento planetário. Fizeram um carnaval gigante, tá? De novo, existe problema? Existe, tá? Porém, foram encontrados até agora 3 variantes desse malware, não lembro o nome do cara, tá aqui, ó, Prilex. Prilex, tá? Cara. Né? Tem 3 variantes dele, mas também não é alguma coisa que tá assim, nossa senhora, respirou, pegou, né? Todo supermercado tem, não. Foram casos muito específicos, então cabe análise, cabe muita coisa ainda para acontecer. Nós vamos continuar de olho. Cara, inclusive, cara, já que, assim, é um pouco fora do assunto, mas envolve a Kaspersky também. Eu tive uma discussão com o pessoal da Kaspersky, inclusive, e que a gente sabe aqui, já comentamos aqui, que aconteceu aquela situação
banimento, né, da Kaspersky da Europa, porque a Kaspersky, segundo os europeus, estavam não só trabalhando como antivírus, que é muito competente, a gente sempre defendeu a Kaspersky aqui, mas começou a sair mais mato desse coelho, gente. Chegou ao ponto de falarem que um dos motivos do banimento, né, foi baseado em cima dos serviços de takedown que começaram a ser oferecidos. Porque a explicação é como existe uma contínua coleta de informações, estavam utilizando de informação privilegiada para vender um serviço que é feito baseado em cima desse conhecimento. Então, assim, você vê como as notícias começam a se desdobrarem, a se entortarem, e aí você fica mais na dúvida ainda se é mentira ou se é verdade. Agora, vamos ser sinceros. Por que isso? Porque, infelizmente, a imprensa, os meios de comunicação deixaram de informar. Eles imprimem opiniões, né? Virou fofoca. Né? É diferente quando a gente está fazendo uma situação que a gente analisa tecnicamente da nossa opinião pessoal, e eu tenho a minha, o Fernando tem a dele, vocês têm a de vocês, a gente tem um conflito até de opiniões, mas para quê? Para que a gente discuta e tente entender mais sobre o assunto. A TV não, virou uma vomitadora de informações, as mídias sociais jogando informação, competindo, tirando foco nas coisas que realmente têm que ser validadas. Né? Então esqueceram que uma empresa gigantesca, super idônea, vamos falar assim, que emprega milhões de pessoas pelo mundo, e começou a apontar o dedo por causa de uma situação que eles acham, acreditam e pensam que foi. Né? Aconteceu agora no futebol, sábado, o Palmeiras ganhou do Flamengo, e a discussão não é o Palmeiras ter ganho do Flamengo, é o árbitro, o técnico do Palmeiras ter brigado com o juiz, ter sido expulso porque perdeu o controle, tocou terror, e ele é culpado, e o jogo, o título. A cortina de fumaça é para não falar do título, entendeu? Porque a Globo, agora eu vou falar, a Globo queimou-se totalmente, porque ela botou a câmera totalmente virada para frente, só tinha torcida do Flamengo, o Palmeiras ficou com o título, eles não tinham imagem de torcida para mostrar, que foi todo mundo embora, ficou as arquibancadas vazias, porque a arquibancada que estava virada para cá não tinha nenhuma câmera apontada para a torcida do Palmeiras, que no fim ficou com o título. Isso é um exemplo. A Alfa Romeo, na Fórmula 1, acabou de trocar totalmente o visual, né? E tem várias mudanças de motor, de aerodinâmica, de coisa. Cara, só falam do visual. Percebe? Então, olha como que a gente vive coisas que a notícia em si deixa de validar. A gente está falando da SP Trans aqui, do negócio que aconteceu lá, resgatamos a notícia de dezembro, coisa que hoje em dia as notícias são dadas e nunca mais é retornada, tem um foco de retorno, de um feedback do que aconteceu. A gente está falando agora de um malware que tem uma situação que a gente não sabe do que está acontecendo, mas que está sendo especulado pelo mundo. E muitas vezes mal traduzidas e mal informadas. Então olha que coisa louca que a gente está vivendo, cara. Assim, a gente tem uma situação que eu acho que as pessoas, e a gente vai ver isso daí no mundo corporativo, e você concorda 100% comigo, que é assim, a pessoa ouve uma coisa, né, tem uma frase inteira, daí ela entendeu uma única palavra, ela se concentra naquela palavra para falar daquilo, porque é a única coisa que ela entende. Então, a gente pega esse lance da Alfa Romeo aí, né? O cara não entende de motor, ele entende de moda. Então ele vai falar, olha, como eu não entendo de motor, eu tenho que falar disso, tá? Como eles repaginaram as coisas, eu vou falar da moda e das cores novas que eles estão usando, do layout novo, né? A pessoa ela acaba perdendo o foco principal e indo para outra área completamente diferente. E a gente está cansado de ver gente em diversas corporações que falta essa parte, falta conteúdo para analisar o todo, que nem a gente costuma fazer aqui, e daí dá opinião em cima da vírgula, do ponto e vírgula, né? E acaba indo para essa linha totalmente vazia que a gente tem visto.
Não precisa nem se estender mais, é isso aí. Vamos ficar de olho para entender melhor isso daqui, que isso é um malware, é um sei lá o que eu estou querendo muito entender o que está acontecendo, porque me deixou curioso. São situações que não estão assim linkadas com os produtos físicos onde elas atuam. A lógica dá para entender, mas como que é ativado, como que é feito, a gente supõe que seja dessa forma através de alguém mal intencionado que efetuou, né? Mas quando você, se você entrar nas notícias, ou principalmente na notícia original, a notícia original ela fala como está sendo identificado o malware, né? Então ela fala, e daí o nome está escrito lá, Win32, Win64, que está relacionado com Windows e não com os programas que rodam na maquininha. Que roda na maquininha, exato. Mas esse é um assunto, né? A gente tem que separar o que é a maquininha, né? Sozinha. Quando você vai no cachorro quente, o cara ele tem só a maquininha na mão, tá? Essa maquininha não tem problema. Exato. Não mistura. Bom, já que a gente está falando de problema, aparece uma CVE bacana aqui de 2023, né? E o número é legal dela, né? 2023-23560. É uma CVE que apareceu expondo e impactando 100 modelos diferentes de impressoras Lexmark. Olha isso, cara. 100 modelos de impressora. Eu tinha uma Lexmark. Eu preciso ver qual era o modelo dela para mim ver se estava nesse meio aqui. E o que acontece, cara? É um absurdo, cara. É um absurdo. São 100 modelos. Quem não conseguir atualizar os modelos que eles estão... Tem muita coisa antiga que... E a Lexmark para baixar drive é um pé. Tá? É um pé. Então isso já ajuda, né? Tem um pezinho da IBM no meio aí que faz uma distribuição junto com a Lexmark. Então não é fácil, não. E aí o que acontece? O que os caras estão falando? Se você não conseguir fazer as atualizações necessárias, você vai lá e fecha a porta 65.002, né? Então, cara, agora CVE que dá no meio de 100 modelos de impressora. Eu nunca vi isso. Você tem uma CVE que é um problema que ele... quando a gente fala de um switch, de uma coisa, você tem uma ligação entre... Agora aqui, a Lexmark, ela muda muito a cara o modelão dela, né, o desenho do plástico, mas o hardware sempre foi muito parecido entre elas. Talvez seja isso que tem 100 modelos de uma vez. É coisa pra caramba você pegar 100 modelos de impressora. Você lembra alguma impressora que tem 100 modelos que você consiga citar? Se você citar 2, 3 é muito, cara. Então, mas isso é o que você lembra, né? Porque, assim, eu acho que é interessante o ponto que você puxou, porque a hora que eu comecei a pensar, você tem algumas empresas de impressora e são sempre as mesmas. Então, você tem impressora... sei lá, da Lexmark, você tem Epson, você tem... E todas elas têm os números, né? Canon. Você tem os números e tem as variações. Mas, de novo, você vai ter quanto? Você vai ter, sei lá, uma dúzia das mais conhecidas, você não tem muito mais. Daí, assim, 100 modelos dela. E daí, a vulnerabilidade, lê ali na primeira linha, só para todo mundo ficar triste... Do firmware que você está falando de Remote Executive, Remote Code Execution, é isso que é o negócio. Aí você fala assim, como é possível você dar um Remote Code Execution em cima de uma impressora? Meu primeiro dia na Saif rolou um negócio desse, você lembra? Que estava exposto... Você deu black, você imprimiu sem folha preta na impressora do carro. Todas as impressoras de uma empresa estavam no host pendurado passava por um host que estava completamente descontrolado, cara. Não tinha nada de controle nele. Eles pegaram um host, enfiaram uma impressora em cada porta e fizeram que nem RDP. E aí estragou tudo, cara. E, cara, olha isso aqui, para Remote Code Execution, ou seja, você, através de uma impressora, você começa a entrar na rede do cara, você ferra o ambiente do cara. Daí, assim, Alexandre, ó, tem uma parte, de novo, eu acho que as notícias, elas não mostram o todo, e é a parte que eu vou comentar, né?
se a gente pensar 100 modelos de impressora, a gente vai ter impressora de maior porte e impressoras corporativas aqui dentro. E olha que mesmo assim, 100 é foda, hein? Não, mas tudo bem. O que acontece é o seguinte, essas impressoras, elas geralmente elas têm um HD dentro delas, tá? Então, a hora que você imprime, a impressão não vai direto. Ela guarda aquela impressão. Tem impressora com recurso de segurança, por exemplo, tá? Então, em vez de você imprimir alguma coisa sigiloso e aparecer lá e alguém lê isso daí, você imprime, ele guarda, você vai na impressora, digita a senha e ele sai aquela impressão que é sua. Só que essas impressões, elas passam por um HD, tá? Então aqui, se a gente for pensar em, por exemplo, espionagem industrial, tá? O cara ele pega e ele consegue ficar lendo o que está sendo impresso. Então, de novo, um risco desse daqui, quando a gente fala em impressora, a maioria do pessoal, de novo, dá de ombro e fala, mas é só uma impressora. A gente está dando um exemplo de é só uma impressora que pode comprometer a sua rede inteira. E daí, é claro, a hora que fala, nossa, essa impressora está suspeita. Não, mas ela é só uma impressora. E daí, mais uma vez, né, o agente malicioso que está dentro da sua rede está usando a impressora como ponte, a culpa vai ficar da impressora e o cara vai ter acesso a todos os seus dados e a rede inteira. Então, aqui é um alerta muito grande de não importa o tipo de dispositivo, siga o mantra. Atualizar, atualizar, atualizar. Saiu, Alex Marque avisou, se Alex Marque avisou, corre. Entendeu? 100 modelos, a chance da sua impressora estar dentro é gigante, tá? Corre. Exatamente, porque é muita coisa, 100 modelos é muita coisa. Como eu falei, se a gente lembrar, cada um aqui, se juntar todos nós aqui, pegar as impressoras sem repetir, e nós colocar numa lista, se tiver 20 é muito. Eu lembro só da LX810, só dessa. Eu tinha 1100. Você sabe por quê? Bom, enfim, cara, tem umas coisas muito loucas acontecendo mesmo. Você já pegou essa outra situação? A Cisco está de volta às nossas tabloides de mensagens, cara. A Cisco está se esforçando, hein, cara? Ela tá que nem promoção do McDonald's. Fala a verdade, não tá, não? Eu acho ainda que é baseado em toda aquela coisa que a gente... A conversa que a gente tá fazendo. Mas assim, o que é maluco é porque a Cisco, né, cara? Porque é a que mais tem, né? A que mais vende, a que mais exatamente, porque tem... não tem vírus para Mac, não tem vírus para Linux. Tem, só que vale muito mais a pena fazer para Windows, porque tem muita mais máquina Windows. Quem que é campeão de roteador no mundo? É a Cisco. Então, vamos explorar, vamos descobrir, porque a chance de... Tem. Se acertar, fazer o gol no primeiro chute é gigante. Exato. Cara, e o negócio é tão maluco que é uma injeção, é um command injection, né? E você consegue atingir takeover. Sim, e esse command injection está deixando duas situações diretas. Uma gera um RCE, que já tem a CVE 2023-276, né? Que rola um command code sem custo maravilhoso. E a outra, cara, a outra é mais legal ainda, porque ela pode... Não, é surreal, cara. Ele deixa você remotamente executar o próprio código. Então não é que eu tenho um comando lá interno, é assim, eu consigo gerar outros códigos e fazer ele executar. Ou seja, se eu quiser utilizar o Cisco para ser um ponto de infecção de um ransomware, ele vai funcionar, ó, que nem uma chupetinha. Melzinho com açúcar. Assim, bizarro nesse tipo de situação é o seguinte: surreal, os equipamentos aqui são só de empresa grande. Equipamento para provedor de serviço, data center, indústria,
power plant. Então, power plant como é que fala? Geração de energia. Geração de energia, entendeu? E outras coisas aqui. Smart City Power Grid. Cara, olha O isso. Smart City Power Grid é como se fosse um super PLC, onde você controla todos os semáforos de uma cidade, que quando você tem mais trânsito, você muda o temporizador de funcionamento desses semáforos. Isso é um dos que eu trabalhei, por exemplo. Tem uma situação que tem um Cisco de Power Grid, que ele funciona com campos de irrigação e preparam as máquinas para elas automaticamente passarem a irrigar ou drenar a água que está em excesso em plantações. Ou seja, olha o nível que os caras estão chegando. Quando a gente falou no começo do ano que até a parada de infraestrutura crítica, olha isso aqui, cara. Exato. E daí, assim, o mais sinistro de tudo isso, que hoje foi o dia que eu falei bizarro e sinistro umas 10 vezes já. Entendeu? Mas também? Cara, ele permite que você faça, o criminoso faça uma alteração que mesmo que rebute, reinicie e volte ao que era antes, o negócio não sai lá de dentro. Ele vira o firmware, cara. Ele vira o firmware anti-apagável, vamos falar assim. É tipo, tá colado para sempre. É tipo o filme do Venom, entendeu? Grudou ali e ninguém tira. Meu amigo, é aquelas etiquetas adesivas que você passa WD-40, você passa maionese, lixa e não sai. Olha isso aqui. Caramba, cara, essa foi uma pancada gigante. De novo, parte boa, tá? Tem a vulnerabilidade e deve ter atualização. Parte ruim. Eu não conheço nenhuma empresa que ligue, entendeu? Tipo esse caso da Lexmark que eu assisto, fala assim, meu querido cliente, seu equipamento está estragado, atualiza aí. Na maioria das vezes, tá? Na grande maioria, a atualização é de responsabilidade do cliente. Não, e nesse caso é pior, porque ele impacta coisas grandes. Né? Vamos supor, em Smart City, eu dei o exemplo do semáforo, dei o exemplo da plantação, mas a rede de radar, esses radares automáticos que você tem hoje numa cidade, que você passou de certa velocidade, o cara tira foto automático, é a mesma coisa. Ah, não, é individualizado, é tosco. Não, pode ser tosco a maquininha que está lá pendurada, protegida para tirar foto, pode ser tosco o quadradinho de LED que estão usando como flash, tá? Mas o sistema por trás de distribuição é muito parecido, pode até ser um Cisco, inclusive, tá? Porque ele recolhe todas essas informações pelos IPs distribuídos de cada radar, eles têm as câmeras, as fontes de imagem armazenadas, não fica só na câmera, não. É transmitido por uma central. Não é tão burro quanto parece. Chegou um dia, foi. Hoje não é mais, meu querido. Então isso aqui, imagina o cara entra no sistema desse, enraiza lá um códigozinho do mal, fica quieto, passa uma situação onde um presidente vai passar por uma cidade e ele ferra o trânsito inteiro da cidade para fazer um atentado. Assim, de novo. Louco. Louco. Bizarro. Estranho. Mais um absurdo. Bom, vocês acham que isso é ruim? E se a gente falar que já tem um new headcrab maluco aqui, outro malware, que está infectando mais de 1.200 servidores do tipo Redis para criptomoeda, né? Como é que fala? Esqueci quando fica mineração de criptomoeda. Cara do céu! Não vai parar? Não tem limite, Alexandre. Lembra? Cabeça vazia, oficina do diabo, entendeu? Não existe limite para a criatividade humana. Cara, esse caso... acaba com a autenticação dos servidores, esse mas problema. Então, o grande problema... de novo, eu estou repetindo um monte... Eu acho que nós estamos vivendo no pleonasmo, Alexandre. Não, estou no Twilight Zone, sabe? Dia da marmota. Porque a gente repete a mesma coisa. Vamos lá. O Redis, tá? Redis, eu não sei a pronúncia correta, me desculpa aí, pessoal, tá? É um servidor de banco de dados, tá? Só que na instalação padrão deles não tem autenticação. Então,
qualquer um pode se conectar. Alguém, né, percebeu isso, fez um scan na internet, pegou um monte desses servidores e conseguiram injetar um código dentro para fazer parte de uma botnet. Aí pausa. Raciocina. São servidores. Então, eles não estão fazendo o botzinho que vai na sua máquina e fica usando o processamento da sua máquina, coitadinha ali, para fazer criptomoeda, mineração de criptomoeda. Eles estão pegando grupo de servidores. Olha o tanto de processamento que os caras puseram para ficar cavucando moeda na cloud por aí para o mundo inteiro, cara. Só que daí então eles põem o malware lá, tá? E a parte legal, não sei se é bonito eu falar isso, né? Mas a parte legal de ser legal, não de legalidade, é que esse malware ele roda em memória. Então, os antivírus tradicionais, eles não conseguem identificar esse tipo de malware. E a hora que alguém vai checar os processos da máquina para ver se tem alguma coisa ruim, né? Ele só vai ver que o banco de dados está consumindo mais processamento, mais memória. Processamento de memória, é isso mesmo. É normal o banco de dados consumir processamento de memória. Então, a gente já comentou diversas vezes aqui de atribuição. E quando a gente vê um negócio desse daqui, a gente está falando, eu falei do Venom por acaso, mas a gente está falando de um sistema de simbiose. Então, o cara ele deixa rodando lá. Por que ele vai cifrar os dados? Não, se ele cifrar os dados, para de funcionar a máquina dele, alguém descobre ele, né? Então, os caras eles têm 1.200 máquinas, pelo menos, minerando criptomoeda para eles ao redor do mundo, tá? O cara tá ganhando a graninha dele ali, dormindo, tá? Com os pezinhos para cima, tomando um esquinho, tá? Enquanto isso, você fala, nossa, acho que meu sistema precisa de mais memória. Compra mais memória aí, tá? Vai lá no meu provedor de cloud, dá mais processamento para eles, tá? E é simplesmente a mineração de criptomoeda que está acontecendo. Por quê? Porque alguém, que era o especialista, esqueceu de colocar a autenticação, usuário e senha, algum tipo de bloqueio, e deixou isso exposto na internet. Não tem outra coisa a fazer, Alexandre. É dar risada. É parabéns pro cara que teve essa ideia. Desculpa. Cara, o cara conseguir criptomining em servidor diz, o cara é ninja, cara. Alexandre, peraí. Não, falando sem querer. Dá mais dinheiro. Não, Ale, aqui, ó. Let it be. Deixa acontecer, deixa ser. Deixa aí. Deixa porque o cara merece. É que você falou, se o cara preparou isso e jogou, muita gente falou, não, a gente tem tudo isso de máquina, vamos botar tudo na cloud, a gente vai ganhar em espaço, vai ficar mais barato. Aí fez isso e usa Elastic, que nem você falou, aí ele vê que está perdendo processamento, ele paga mais processamento, que, nossa, deve ser época de fechamento de alguma coisa. E aí ele dá mais memória, mais processamento, e o bandido só dá mais risada, cara, porque vai ter... Muito bom, cara, muito bom. Eu não sei onde vai parar, porque eu não vi solução empregada direta ou uma divulgação espalhada de quem é quem. Nome aos bois. Né? A matéria ela fala, né? Foi um grupo de pesquisadores que conseguiu identificar, e daí eles falam o seguinte: que do mesmo jeito que eles conseguem identificar, eles estão conseguindo ver os servidores vulneráveis, os servidores que já estão atacados, e eles conseguiriam arrumar. Mas eu não vi ainda nenhuma announcement público falando, vai, executa o comando 1, 2, 3. Exatamente, cara. E isso vai dar pano para manga. E a gente vem falando há um bom tempo, né? Que tem um monte de gente gastando um monte de pesquisa, análise, aí ele consegue uma RCE, depois prova, vira uma CVE, fica tudo feliz, né? Fica tudo feliz. Agora, vocês já pararam para pensar que tem gente que gasta 1/3 de tempo de tutano
e está atacando só carteira digital, porque a burrice é tão grande das pessoas que as têm, e aí o impacto é bem maior. O nego atacaram, lembra quando a gente falou aqui, acho que foi até o nosso amigo lá de São José que conversou isso daí, não foi? Que a gente falou daquela situação que o cara poderia estar atacando... O LastPass, não foi? Não, o Observatório do Atacama, justamente para usar como potência Aham. de gerenciamento com memória, de processamento, para fazer criptomining. Não duvido, cara. Olha aí, olha que os caras estão chegando. Não, Daí, assim, é claro, lá o poder de processamento é muito maior, entendeu? Aqui o cara ele está fazendo distribuído. Olha só, inteligência, olha só, hein? Exatamente. Bom, vocês acham que fica só nisso? A gente está falando de cloud, de servidor. Aí você vai lá, pega uma solução de graça para salvar o seu cérebro. Porque você não quer manter seus segredos no meu diário, né? Nas minhas anotações de post-it que ficam grudadas e depois de algum tempo se vão com o vento e eu perco os meus acessos de usuários e senhas. Aí você vai lá e baixa o KeePass, instala localmente na sua máquina, lindo, maravilhoso, e fala: agora sim eu estou protegido porque eu me organizo e tenho minhas senhas e usuários guardados. Pois é, galera. Saiu uma notícia falando que os caras conseguiram invadir o KeePass e exportar o banco de dados do bichinho inteiro como plain text, ou seja, não tem nem o trabalho de ficar depois descriptografando nada, já vai numa batelada só, já vai, chupa o que tem que chupar e pega as suas senhas. Depois aí é somebody love, é o momento certo de dar a bica na bola que tá pingando na área. Agora, KeePass, Fernando, o que você acha disso daí? Você gosta? Eu detesto essas coisas. Cara, mas... é assim, ó, eu acho que no mundo moderno, tá? Todo mundo tem que lembrar muito mais do que uma dúzia de senhas, e daí aconteceu alguma coisa onde nós paramos, né? A tecnologia tentou ajudar tanto que nós paramos de usar memória. Antigamente você sabia o número de telefone de todos os seus amigos. Hoje em dia, entendeu? Você sabe de alguns e o resto eu tenho na agenda, né? E na agenda eletrônica ainda, nem na agenda papel. Baseado nisso daí, surgiram algumas tecnologias que são essas dos gerenciadores de senha. Então, a hora que você entra num site, ele fala assim, por favor, coloque uma senha. Esse gerenciador, ele cria uma senha para você e guarda essa senha. E aí, a hora que você entrar de novo, esse gerenciador toma conta e põe o usuário e a senha ali. Existem vários tipos de gerenciador, tá? Os navegadores oferecem algum tipo de gerenciador desse tipo. Algumas soluções de antivírus oferecem também. E existem outros, como KeePass, LastPass e tudo mais. Bitwarden. Exatamente. Nos últimos meses, tá? Se não estou muito errado, nós tivemos um problema com o LastPass, tá? E agora apareceu o problema aqui no KeePass. Só que o problema no KeePass é mais interessante ainda. Então existe uma vulnerabilidade, e essa vulnerabilidade é assim: caso o arquivo de configuração possa ser escrito ou manipulado, alguém mal intencionado pode colocar um comando ali que faz o KeePass devolver em texto para você todas as informações de usuários e senhas. Eu vou dar o segredo para você. Tanto o KeePass quanto o nosso querido AD do Windows, do Office 365, ele tem situações que traz como default que são coisas assim. Para evitar o problema, e o cara pega, ele trabalha desse jeito, porque no começo que ele está aprendendo, ele pode vir a esquecer, né? Então eles fazem algumas brechas para você ter uma possibilidade de salvação. E só que o que acontece? O que ninguém faz? Nunca fez e nunca vão fazer. Lê manual, cara. Mas, o problema está mais divertido ainda. É o seguinte... porque ele cresce aqui. Existe uma CVE para falar dessa vulnerabilidade, tá? Ponto. Você já está público.
os desenvolvedores do KeePass estão falando o seguinte: se alguém tiver acesso à sua máquina com poder de escrita no meu arquivo, você perdeu muito mais que isso. Você está preocupado com a senha por quê? E é uma verdade. Diferente, né? Tem vários sistemas desse gerenciamento de senha, né? O KeePass, ele mantém tudo localmente. Então, se alguém está na sua máquina com poder de escrita nesse arquivo, tá? Significa que alguém já teve acesso à sua máquina e essa pessoa tem muito mais poder do que simplesmente acesso ao KeePass. Desculpa. Então tem uma briga. Tem uma briga, tem até a briga aqui do desenvolvedor falando, meu amigo, perdeu. Se o cara está dentro da máquina, não tem jeito. E os outros falando, descobrimos alguma coisa. É claro, se você consegue manipular um arquivo e fazer com que ele te dê toda a resposta, sim, eu acho que tem um problema. Porém, de qualquer maneira, se alguém já está dentro da sua máquina, tá? Por que eu vou atrás disso daí? Eu já tenho sua máquina. O seu problema é um pouquinho maior, meu querido. Só um pouquinho, um pouquinho maior. Aquela sua festa de 15 anos, minha querida. Aquele seu primeiro bailinho da garagem que você levou para o quartinho do fundo da sua casa. A menina mais linda, só que no escuro você pegou um menino que gostou do convite. Cuidado. As fotos vão aparecer. Vão aparecer. Só respondendo a sua pergunta é o seguinte. Hoje em dia, tá? Tem muita senha, tem muito site, tem muito tudo, tá? A minha recomendação é use um gerenciador de senha. Ponto. Tá? É melhor você usar um do que você não usar nada. Tá? Principalmente para quem trabalha com tecnologia. Para os mais antigos, continue usando o caderninho. Não vai ter jeito. Só, por favor, só usem senhas diferentes. Tá? Por quê? Porque se alguém descobrir a primeira, ele pode ter acesso a todo o resto. Tá? Então, usa o caderninho. Exatamente. Não tem jeito, porque senão, todo dia, para você acessar o site, vai ser uma situação muito infeliz. Eu esqueci a senha. Pede a senha, troca a senha, não pode ser igual a anterior, mas eu estou colocando a senha diferente, está falando que é igual. Dá muita coisa. Então, melhor coisa, tá? Tenha um método, tenha alguma coisa, né? Hoje em dia, não sei se a gente confiar 100% só na memória. Essa é boa, viu, Vitão? Não. A gente, você não lembra da outra que a gente pegou no governo lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembre-se, era 8. Até 8. 8 caracteres, por favor. Bom, vocês acham que tá todo mundo ficando maluco? E tá mesmo, cara. Os políticos americanos, sim, políticos americanos estão fazendo uma pressão gigantesca na Google e na Apple para banir TikTok das suas lojas. Então os tiktokers que adoram fazer videodinhos, dançandinhos, agitadinhos, bonecoides, que nem boneco de posto, chacoalhando para lá e para cá, seus dias estão contados, porque agora são os políticos do Senado americano. Então, a coisa começou a pesar para o lado da Apple e para o lado da Google. Por que Apple e Google? Porque eles são os donos das duas maiores lojas de distribuição de aplicativos mobile. Então, eles estão falando o seguinte, se tirar o mal pela raiz, ou seja, tira da loja da Google, tira da loja da Apple, vai diminuir o uso do TikTok. A história que eles batem o pé e exigem explicações é que a aplicação ainda faz compartilhamento de informações com outros locais ou com outras bases não claras, específicas ou que garantam que existe alguma segurança do que é feito. Galera, tá feio isso aí, hein? E isso eu teria medo também, viu, Fernando? Cara, vamos lá.
esse aplicativo e vários outros, eles capturam uma infinidade de dados das pessoas, dos aparelhos de celular, geolocalização, etc, etc, etc. E eles estão sendo guardados em algum lugar. A gente já comentou várias vezes aqui de como é que esses dados vão ser usados no futuro. O que vai acontecer com isso daí? E esse é o problema, eu acho que é o maior problema de todos. Então, nós já comentamos outras vezes aqui, existem alguns aplicativos para você fazer compra, que se você falar assim, não concordo que meus dados sejam compartilhados, fala assim, parabéns, você não acessa. Só que aqui o caso é o seguinte, a gente já comentou antes de uma matéria onde eles queriam banir o TikTok de alguma maneira, porque o pessoal, em vez de trabalhar, estava brincando de TikTok, eu estava assistindo um videozinho. Tá? De novo, videozinho, vídeo curto, não é pejorativo. Tá? Só para ficar bem claro isso também. Porque tem os malucos que depois falam, eles falam mal de mim. Exatamente, falaram mal de mim. Não. E o maior problema aqui está o seguinte, o TikTok é de uma empresa chinesa. E daí, o problema aqui está, os políticos americanos, tá? Estão falando que esses dados estão indo para a China e como é que esses dados vão ser usados contra os Estados Unidos. Tá? Por mais que exista a gente falando isso daí, a notícia fala dos Estados Unidos, tá? Existe um movimento europeu relacionado à mesma situação. Nós já passamos nos 2 últimos programas falando disso. A França e Irlanda estão pesadíssimos em cima disso, com a Alemanha também. Daí o que acontece? TikTok se defende, falando os dados são meus e eu não compartilho com o governo. Porém, nós sabemos muito bem como é que funciona. Se o governo, e principalmente alguns governos de alguns países, se o governo chegar e falar, eu quero os dados, eles têm os dados. E daí, eles sabem aonde você estava, né? Quem viu, quem não viu, quem é seu amigo, quem não é. E eu volto a comentar uma coisa. Em época de paz, essa informação vale alguma coisa. Em época de guerra, essa informação ela vale alguma coisa muito diferente. Então, é um cuidado gigante. A gente tem falado muito de superexposição das pessoas na internet. Tá? Muitas vezes não importa nem quem dançou, importa quem assistiu. Mas segue o jogo, vamos continuar monitorando isso daqui. O Henrique está falando que o TikTok é uma boa fonte de informações, boas informações. Eu sei que tipo de informação que você está pensando, viu, Henrique? Bom, pensando em informações, quem nunca ouviu isso? Pois é. Vocês estão achando que eu estou deixando o programa mais bonito, mais romântico, mas para de trocar beijos cacutes do Fernando, que está toda brilhante aí hoje. Pois é, cara. Isso é Metallica. O James Hetfield, que é o vocalista do Metallica, essa semana, ele fez vários posts, inclusive cedeu entrevistas, preocupadíssimo, porque existem muitas pessoas se passando por ele, mandando mensagens, criando perfis em mídias sociais, marcando shows, pocket shows, visitas a bailes, festas e outras coisas comemorativas e de certa forma rentosas que possam vir a ser pegadinhas para te roubar, para te prender. Então ele veio a público para dizer que não é ele, que ele só utiliza os canais oficiais da banda Metallica. Então, vocês lembram que há pouco tempo, tanto eu quanto o Fernando aqui, nós falamos para vocês que cada dia que passa, com o advento e crescimento das mídias sociais e técnicas e outras informações absurdas e uma tecnologia super desenvolvida,
Cada dia está mais difícil provar que você é você mesmo. Então, acreditem ou não, eu vou até deixar rolando o som. Fernando, a gente avisou. A gente avisou isso daí faz muito tempo. É assim, tem um amigo meu, ele tem conta em algumas mídias sociais, ele criou com o nome dele e colocou a mensagem: não atendo essas contas. Sim, sou eu, mas eu não respondo aqui, tá? Somente para registrar o nome dele, para que ninguém pegasse o nome dele e usasse indevidamente. E daí, a gente está vendo uma situação aqui onde o próprio Hatfield falou: meus amigos, eu não posso fazer nada. Vocês têm que tomar cuidado com quem vocês incluem nas redes sociais e o que vocês acreditam. Então, esse cara, ele foi de uma decência gigante, vendo o que está acontecendo, né? Pessoas usando o nome dele, usando a foto dele, usando as imagens dele e enganando pessoas. Foi isso que a gente falou agora. Cabe a você ser enganado ou não. O golpe está aí. Cai quem quer. A história é a mesma. Entendeu? Agora, cara, de novo, a gente vai cair em todas as situações, Alexandre. Tecnologia está tomando uma proporção tão grande que esse cara é do meio musical. Ele não tinha nada, a tecnologia para ele é o pedal da guitarra dele e o amplificador dele. Acabou. Tomou uma proporção tão grande, tá? Que pode ter impacto e alguém pode querer processar porque falou: pô, mas eu ia casar com ele, né? Ele era meu namorado digital. Minha filha de 15 anos, que eu falei há pouco, aí me chamou, disse que ele disse que ia dançar com ela, eu paguei $10 mil para ele vir aqui, mais passagem de avião. Não apareceu. Nós falamos já nós falamos do Piratas do Caribe, do Johnny Depp, é isso? Que a mulher pagou para ele. Pagou, né? Eu tô me separando, né? Tô num momento difícil, você tá vendo na televisão aí, olha só, né? Nós queremos ficar junto. A mulher fez uma plástica para ficar com o cara, entendeu? E era mentira. Mandou uma grana. Mandou uma grana. Também o cosmonauta russo que pediu dinheiro para voltar da base estelar. Coitado. Paraquedas dele tava furado, né? Tadinho dele. Bom, o Pix para a estação espacial, manda aí. Mensagem dada, velho guru. Entenderam? Essa foi com trilha sonora e tudo mais para vocês. O negócio tá ficando aqui prodigioso. Daí, assim, eu acho que é muito prudente, né? Uma pessoa pública fazer um pronunciamento desse e falou: legal, você quer falar comigo ou com o Metallica? Por favor, entre na página oficial do Metallica e mande mensagens por lá. Não responda em outras mídias, porque eu não estou nessas outras mídias. Então, tenho certeza, eu nem procurei, mas deve ter lá, Hatfield Oficial, né? James Hatfield, e tudo com as fotos, né? Dele com a guitarra, pá, né? E daí, cara, de novo, o golpe tá aí, cai quem quer, tá? Muito cuidado. Muito cuidado mesmo. É você do outro lado da tela que pode fazer alguma coisa, que pode parar de acreditar na fada do dente. Desculpa aí, pessoal. Entendeu? Em outros seres desse tipo, exatamente. O Harry Potter está lá no mundo de Harry Potter. Tá? Cuidado naquilo que vocês acreditam. Tá? Nós estamos falando com adultos. Fiquem atentos. Bom, galera, a gente está chegando ao fim de outro programa, mas antes da gente fechar, tem uma situação bem bacana que ocorreu aqui. Você acha que já viu de tudo, mas tem coisas que nos assustam. Um funcionário, né? Ele esqueceu de desligar um sistema que funciona todo final de tarde, que ele é manual, ele entra manualmente, devido a vamos falar assim, a necessidade desse sistema e cuidados que deve ter com ele era ativado manualmente no final da tarde, ao fechar a bolsa,
né, e desligado manualmente para garantir que aquela situação está corrigida. Fala, pô, mas por que isso? Por que não automatiza? Bom, gente, só vou lembrar para vocês, os carros japoneses, os alarmes não fecham os vidros. Se você comprar um carro japonês no Brasil, você vai ter que adicionar o módulo de vidro ao seu alarme. E é adicionado no Brasil, porque no Japão eles creem que você é responsável pelo seu veículo. Então o vidro é problema seu, se você quer fechar ou não. A porta ele até trava, mas o vidro é seu problema. Tá? Então você tem parte compartilhada da segurança. E Nunca esse ninguém me cidadão contou a aqui, história desse jeito, Ale. Que bonito. Gostei, gostei. Nunca é ninguém legal. me contou tão legal assim essa história. É legal, é legal. E aí o que acontece? O cara chegou lá em Nova York, botou o sistema para funcionar, lindo, maravilhoso, acreditou que estava tudo bem, devia estar uma daquelas longilíneas, loiras, magrévolas, um batonzinho retocado vermelho saindo da Madison Square e vamos até um bar ou uma cantina italiana no Brooklyn comer uma pizza nós dois. O que você acha? O cara não pensou duas vezes, se mandou, velho. O que aconteceu, galera? O negócio ficou lá ativo, ferrou a bolsa que teve que cancelar uma porrada de situações como é que fala? De movimentações e acertos de ações por causa do cara que esqueceu de desligar o produtinho. Você acha que isso não é possível no século XXI, em 2023? É. Fala um pouquinho do nego lindo aqui. É Matrix mesmo. Nós estamos falando do sistema, tá, da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Tá? O que acontece? O sistema que testa como é que chama? Me fugiu até o nome agora. O desastre. Recuperação de desastre, né? Então, a hora que fecha a bolsa, existe um sistema que eles rodam relacionado à recuperação de desastre. Então, se tudo der errado, a gente consegue voltar o ontem, né, ou o anteontem, para a gente ter menos prejuízo. O sistema é manual. O cara clicou para ligar, mas não clicou para desligar. E daí o que aconteceu? Abriu o mercado, tá, achando que era a continuação do dia anterior. Então, diversas situações, tá, de leilão de ação e de outras coisas que o pessoal costuma fazer não aconteceram naquele dia. Daí, assim, daí é onde está a parte sinistra de tudo isso daí, tá? Nós estamos falando de um dos países mais poderosos do mundo, uma das bolsas que movimenta mais dinheiro no mundo inteiro e tem uma operação que é exatamente a operação de recuperação de desastre, que é manual. Gerou desastre. Então é assim, se o cara dormiu, tomou Red Bull a mais, faltou, entendeu? Ressaca ou ficou doente, azar geral. Estragou o país. O cara deu prejuízo para o país inteiro. Não, o país inteiro se essa bolsa não fosse mundial, né? A sacada da bolsa é que todo dia pela manhã, quando dá 9h30, que os caras tocam lá a sirene, né, que vai blim, 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 existe um leilão inicial e baseado nesse leilão, naquele corre-corre, o primeiro sprint de negociação, é o que dita mais ou menos o caminho como a bolsa vai se comportar durante o resto do dia. E como esse sistema estava ligado, esse leilão não ocorreu, não se iniciou. Então, não, eles fizeram leilão. As pessoas não tiveram nem como fazer o leilão, né? Porque o sistema só continuou. Foi cagada mesmo, viu Henrique? Foi muita cagada, velho. Mas foi então, cagada de novo, esse sistema é um sistema que está na mão de uma pessoa. O problema é esse. Está na mão de uma pessoa. Do mais novo desempregado americano. Infelizmente, nós não estamos colocando a responsabilidade nessa pessoa. O grande negócio era uma pessoa com muita responsabilidade na mão. Pensa na pessoa que apertou sem querer o botão e não desapertou, sei lá, ao contrário, tá?
e causou um problema no país inteiro. Tá? Então, de novo... O mundo, né, cara? No caso é o mundo, porque não é só os Estados Unidos que foi impactado. Então, é assim, de novo, a notícia ela parece tendenciosa, né? Porque fala assim, um erro cometido por um funcionário, né? Que esqueceu de desligar um sistema, né? A culpa é sempre de um, né? Peraí, quem toma conta do todo não tem responsabilidade nisso, né? Mas, de novo, nós não vamos conversar a respeito disso daqui. Tá muito divertido já. Galera, obrigado. Hoje passou assim o programa, só teve notícia legal, só que zumbi, problemas malucos acontecendo. Bem-vindo, Cisco, de volta ao nosso dia a dia. Você é parceirona da gente. A gente podia começar a fazer um patrocínio, ganhar um jabá de vocês, de tanto que a gente fala de vocês, né? Quem sabe a gente comece a distribuir os patches de atualização para vocês. Poderia ajudar. Tá bom, galera? Eu, Alexandre Avelini, me despeço. Beijão no coração de todos. Eu aqui, Fernando Amati, trouxemos mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, mas numa linguagem fácil, divertida, extrovertida, sem nunca esquecer aquela dose de polêmica e acidez. Bora! Programa Ed Zone.